aqueles que estão nos acompanhando aí pela internet também, sejam bem-vindos, né? Depois de um tempo aí sem a sequência das aulas sobre aconselhamento bíblico, nós que estamos nesse curso aí, Princípios Bíblicos para o Aconselhamento, nós retomamos aí a aula 5, né? Essa sequência é a parte 6, onde nós estamos falando sobre o fundamento bíblico da transformação, da mudança permanente. E deixa eu caminhar aqui para o meu slide aqui, lá nós começamos a tratar que é possível mudar biblicamente e que nós temos aí pelo menos 7 passos que fundamentam o como mudar biblicamente. Então nós já caminhamos 5, nós temos aí mais 2, vamos tentar trabalhar com eles hoje. E aí nós já vimos aí que nessa mudança que a palavra do Senhor nos apresenta como esperança, né? E utilizando inclusive esse material aí chamado alta confrontação, nós definimos aí uma dinâmica para a mudança. E dentro dessa dinâmica, o primeiro ponto aí que nós já tratamos é que reconhecer a Bíblia como autoridade inspirada por Deus e suficiente para todas as situações da alma, né, das enfermidades de alma, e eficaz, então, para restaurar a alma e todos os problemas, tanto de sentimentos, pensamentos, desejos, comportamentos, ações do homem, e encher-nos da sua sabedoria e instrução. Então, dentro dessa dinâmica da mudança, o primeiro ponto que você tem que ter, a Bíblia é autoridade e é suficiente. Dos grandes problemas da igreja é que hoje, ao invés de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, nós estamos procurando nos assentar na roda dos escarnecedores, pensando que o ímpio, por ter uma graduação, por ter um mestrado, por ter um doutorado, seja lá em qualquer área, ele tenha mais a nos ensinar do que a Sagrada Escritura. Esse tem sido o erro já da igreja, pelo menos aí no último século e, infelizmente, nos dias contemporâneos. A palavra de Deus não muda, irmãos, não importa o tempo que nós estamos. A Bíblia continua sendo autoridade e suficiente para tratar todos os problemas da nossa vida. Não pense você que um ímpio, mesmo graduado, né, mesmo tenha alcançado sucesso acadêmico pela graça comum, ele vai ter algo melhor para te oferecer do que a lei do Senhor. Então, cuidado. Muitas vezes nós depositamos nas mãos dos ímpios a esperança de resolver problemas que são problemas que a Bíblia tem solução simples. Então, esse é o primeiro ponto aí na dinâmica bíblica da mudança. Segundo, é temer a Deus, né? Eclesiastes vai dizer, né, de tudo que tem se ouvido, o resumo, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então esse segundo princípio na dinâmica bíblica da mudança é essencial. Não temos tido muitas vezes sucesso porque a palavra de Deus nos apresenta alguma verdade e a gente fala assim, mas eu não creio, ou não, eu não quero praticar isso. Nós temos indicativos explícitos da palavra de Deus para gerar cura no nosso coração, na nossa alma, nos nossos relacionamentos, nos nossos sentimentos, né? Práticas explícitas na Bíblia para colocarmos em prática e nós tão somente não queremos obedecer. Então, obviamente, você vai continuar aí sofrendo. Se a solução não te é apresentada, mas você não quer, então, boa sorte, né? Então, dentro da dinâmica da mudança, além de acreditar que a Bíblia é suficiente, você tem que entender que o Deus que revelou a Bíblia, ele é o Deus Todo-Poderoso e deve ser obedecido nos seus mandamentos, nas demarcações, né, nos limites que ele nos apresenta, nos direcionamentos e nos fundamentos, ou seja, nos pressupostos que a palavra de Deus nos apresenta. Tá bom? Terceiro ponto que nós já estudamos aí é que eu preciso entender o processo da mudança. Eu preciso entender que o processo do problema em si começa no meu coração.
né? Então nós vemos aí que o problema da minha cobiça, né, das consequências do pecado, é que me conduz aos desejos, e esses desejos, se não forem abnegados, se não forem suprimidos, vão dar luz a práticas, aos atos pecaminosos, né? Como nós já dissemos, ninguém peca do nada, né? É um processo, né? Todo pecado é um processo, né? A origem do pecado, como diz Tiago, é um processo. Há um flerte, um assédio, né? Depois, então, uma coabitação, para então você dar a luz ao pecado. Eu preciso entender esse problema. Se eu entendo que isso funciona, quando já o meu coração começa, que é enganoso, que é inclinado para o mal, começa ali a apresentar desejos que eu sei que vão me conduzir a práticas que não glorificam a Deus, que não estão de acordo com o padrão que Deus já revelou na sua palavra, eu preciso matar esse desejo no ninho, né? Então, o meu coração começa a gerar pensamentos que eu sei que são perigosos, perniciosos, né? Eu não vou alimentar isso, né? A ideia é, se eu entendo como que funciona o dar a luz ao pecado, eu já entro com um procedimento lá no começo, né? Tem pessoas que flertam, né, com a queda, né? Não, eu vou beber, mas vou beber só um pouquinho. Não, apareceu uma página aqui, eu só vou dar uma olhadela. Eu vou ler, mas eu só ler um parágrafo. Eu sei que esse grupo aqui só manda coisa que não presta para mim, mas fica chato de eu sair dele. Então, são situações que eu sei que eu posso eliminar, que eu não elimino. E isso vai só alimentar mais o problema. Tudo começa pequenininho, né? E aí, dentro dessa dinâmica para a mudança bíblica, você tem que colocar na sua cabeça que naquilo que refere-se à vida humana, tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Sabe aquela desculpinha? Não, isso não tem nada a ver, não. Tem. Pode saber que tem. Por que essa amiga de trabalho está te mandando bom dia todo dia? Não tem nada a ver, não. É que ela é gentil com todo mundo. Negão. Tudo tem a ver. Mas por que agora o vizinho está começando a varrer a nossa calçada e catar o lixo da frente da nossa casa? Porque, coitado, aposentou, não tem o que fazer, está sendo gentil. Dá uma pasada nesse caboclo e põe esse cara para assumir, velho. Tudo tem a ver. Não caia na ilusão que o coração vai te dizer, não, isso todo mundo faz, isso não tem nada a ver. Não, ele só foi gentil. Não. Para com isso. Mata o negócio no ninho. Porque se você deixar evoluir, vai dar a luz ao pecado. E aí fica mais difícil de resolver o problema. Vai gerar tendência, comportamento, isso vai enraigar, e aí você tirar isso. O exemplo da planta é fantástico, da árvore, né? Você planta uma árvore, olha lá, na árvore você ganha um ipê. É mais fácil você arrancar a muda de um ipê ou uma árvore formada? A muda. A muda vai lá, 2 dedinhos, você arrancou, acabou. Agora, se a árvore formou, criou raízes, vai dar um trabalho miserável você arrancar. E ao arrancar, vai fazer um estrago, uma ferida na terra imensa. É a analogia do pecado. Se você deixou o negócio enraizar, vai trazer mais dificuldade. Então você tem que entender esse problema e eliminar o quanto antes. O quarto ponto que nós vimos, dentro dessa dinâmica, é que eu preciso me entregar ao Senhor, ao senhorio de Deus, né?
A partir do momento que eu reconheço que Deus é o meu Senhor, o meu Salvador, que Ele é o Senhor da minha vida, então a minha vontade está agora dependente dEle. E eu vou começar a abrir mão dos meus desejos para fazer a vontade do Senhor. Então, entregar-nos à soberania e ao senhorio de Deus e decidir viver cada dia de um modo agradável, dependente, submisso a Deus, andando em temor, intimidade, com gratidão. Quanto mais você se distancia da comunhão com Deus, mais você fica propenso aos problemas. Quanto mais você deixa de ter uma postura de alimento, de buscar a presença do Senhor, de vida de oração, de leitura da palavra, de convívio fraternal, congregacional, litúrgico, mais você vai estar propenso a criar problemas e gerar doença de alma. Então, entregue-se a Deus, à soberania dele. Aconteceu algo que você não pode mudar. Deus sabe de todas as coisas. Mesmo que eu não entenda, Deus sabe de todas as coisas. Isso vai me conduzir a um coração mais tranquilo, mais grato, até pelas situações que eu não compreendo. Não, Deus está no controle. Ele sabe de todas as coisas. Eu queria muito, deu errado. Deus sabe. Isso evita amargura, isso evita rebeldia, evita desespero, né? Se Deus está no controle, se Deus é soberano, todas as situações estão debaixo do governo dele, até aquelas mais difíceis de assimilar, né? A perda de um ente querido, a perda do trabalho, um diagnóstico ruim, uma enfermidade avassaladora. Descansa na soberania e no senhorio de Deus. É o quarto ponto que nós trabalhamos. O quinto ponto que nós vimos já, aí trata com uma autoavaliação, né? Identificar o nosso próprio pecado e não simplesmente identificar, mas nos arrepender, confessar, né? E deixá-lo. Então, isso foi a última coisa que nós estudamos quando tratamos aqui da dinâmica bíblica da mudança. Você precisa desenvolver uma metodologia para identificar o seu pecado. Às vezes a autoconfrontação e às vezes você vai precisar da ajuda de alguém. Alguém sincero, amigo, que está ali e fala assim, olha, tal prática na sua vida, você precisa mudar, meu amigo. Você é muito isso, é muito aquilo. Pessoas que você confie para te auxiliar a identificar o seu próprio pecado. Ok? Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha lá naquilo que nós estudamos. Aí caminhando aqui, irmãos, o sexto ponto aí na dinâmica bíblica da mudança, além de identificar o pecado, me arrepender, confessar e deixar, eu preciso também entender que os outros são pecadores. Nós vivemos num mundo caído, onde você é pecador, mas eu também. Onde você vai pisar no meu calo, mas eu também vou pisar no seu. E eu preciso, como prática da dinâmica da mudança, ter um coração disposto para perdoar. Perdoar aqueles que pecaram contra nós, ou aqueles que pecaram contra mim. Vamos ver alguns textos aí, né? Uma vez que esse ponto ainda nós não trabalhamos. Então, Marcos, capítulo 11, falando a respeito da fé, da oração, algo que vai estar embutido também em Mateus 6, quando da oração do Pai Nosso, uma série de outros momentos, mas aqui em Marcos 11 nos é dito assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. É a mesma situação que está lá na oração
dominical. Pai, perdoa os nossos dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores. Perdoa os nossos pecados como temos perdoado os nossos pecadores, né? Dependendo da tradução que você usar. A ideia, irmãos, para a mudança, eu preciso estar disposto a perdoar. Existem estudos, inclusive, na área de medicina, que apontam para enfermidades físicas a falta da prática do perdão. O fato de não perdoarmos nos adoece. Gera enzimas, substâncias que vão adoecer o nosso físico. O perdão é libertador. Confessar os nossos pecados também é, como nós vimos na outra vez, né? Lá de Tiago, confessar os pecados para que sejam curados. Então a confissão de pecado cura, mas o perdão também. Você reconhecer que aquela pessoa que fez um mal, mas você está disposta a que aquele mal que ele fez não mudar, né? Não gerar um sentimento de amargura, de ódio, de rancor, de raiva, de ficar remoendo aquele negócio. Isso é terrível. Não existe cura de alma se não houver a prática do perdão. Ah, pastor, mas o que ele fez para mim é algo imperdoável. Imperdoável é aquilo que nós fizemos para Deus. E mesmo assim ele nos perdoou. Então, se você quer receber o perdão de Deus, você precisa perdoar. Houve um tempo, os mais antigos tinham esse tipo de paradigma, né? Eu cheguei a conhecer um diácono da igreja que tinha essa crença. Havia situações lá e nós falamos assim, pai, você precisa perdoar. Não, quem perdoa é só Deus. Já ouviu isso de alguém? Isso é uma crença popular, né? Fruto de um desconhecimento bíblico. Então as pessoas dizem, eu não perdoo porque perdão é só Deus que dá. Como se o cara, então, tivesse isento de praticar o perdão. Se Deus quiser, Deus perdoa, porque a gente não perdoa. Perdão é só Deus. Eu falei, mas não está escrito isso na Bíblia, amigo. O fato de Deus perdoar é a base explícita na Bíblia para o imperativo que todo crente também perdoe. Não é uma opção para o cristão perdoar. É uma ordem. E se eu tenho lá a Bíblia como suficiente, se eu tenho temor a Deus e obediência, então se eu tenho uma ordem explícita, eu tenho aqui um exemplo, texto, né? O verso 25, você tem um imperativo aí gritando para você. Quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, qual que é o termo aí? Perdoai. É implícito. É explícito aqui, claro. Perdoai. Então a prática do perdão, irmãos, é essencial nessa dinâmica para a mudança. Olhando para Efésios capítulo 4, no verso 31 e 32, você vai encontrar assim, dentro dessa dinâmica da mudança, né, que nós vamos reforçar, que nós falamos também na última aula, você tem que deixar um negócio ruim e colocar um negócio bom no lugar. Lembra disso? Vamos dar uma olhada aqui, porque o texto é de Efésios 4 para nos ajudar. Então, vamos ver aí a partir do verso 20 aí. Efésios 4, 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido, e neles fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus. No sentido que, quanto ao trato passado, vos o quê?
despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e faça o quê? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, precedentes da verdade. Então, essa é a dinâmica. Despir e revestir. Eu tiro o que não presto e me revisto do que presto. E aí ele vai dar vários exemplos aí, a partir do verso 25. Lá na última vez que estudamos, eu usei o texto de 1 Coríntios 6, falando do fugir da impureza e a solução de Deus. Ó, por causa da impureza, cada um tem o seu próprio, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Lembra disso? E se tiver dificuldade, não se abraça, que se case. Então, você vai se despojar da impureza e se revestir de um voto diante de Deus que tem que ser digno de honra, como diz Hebreus. O casamento é um revestir para você fugir da impureza. Então você tira, despoja e se reveste. Aqui você tem o verso 25. A mentira. O que você vai fazer? Despojar da mentira e falar a verdade. Então veja aí o que diz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, você não peca. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aí que mais? Verso 27. Você roubava, você furtava? Então você despoja dessa prática e se reveste do quê? Aquele que furtava, não furte mais. Antes faça o quê? Peça uma cesta básica na igreja. É isso que está aí? Não. Trabalhe, meu amigo. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que inclusive tenha com que acudir o necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Você fala muito palavrão, despoja o palavrão e fala o quê? Fala somente aquilo que for, palavra que for boa para edificação. Então, em vez de falar palavras que vão ser destrutivas, você despoja disso e começa a mudar o vocabulário para trazer edificação. Veja, é esse o processo nosso. A mudança, a dinâmica da mudança bíblica exige retirar o que não presta e colocar algo, substituir algo por algo que presta. É despojar e revestir. E no processo do aconselhamento é isso. Você vai identificar qual que é o pecado, qual que é a prática que está gerando angústia, ansiedade, tristeza e tal. E aí a proposta vai passar por todos esses pontos que nós estamos vendo aqui, inclusive o processo do despojar e do revestir. Eu tinha raiva, tinha amargura do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, porque ele me fez isso, porque ele me roubou, porque ele ficou com a minha herança, não sei o quê. Tira a amargura e coloca o quê? O perdão, a graça, a misericórdia, a compaixão. Então, o processo, a dinâmica bíblica da mudança exige essa prática constante. Despojar e revestir. Está ficando claro isso, irmãos? Beleza. Então, aí no verso 31, você encontra: longe de vós toda a amargura e cólera e ira, gritaria, blasfêmia, bem assim como toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Fazendo o quê? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então a pessoa está lá, está cheia de amargura, de raiva, de cólera, de ira, fala mal, grita, fulano não presta, que ele me roubou, ele ficou com o Fusca que era para ser meu, e não sei o quê, ele pegou a televisão da minha avó, que era para ser minha, e fica tal, papai briga com aquele ódio, não sei o quê. Despoja disso tudo, seja benigno, compassivo, você vai morrer e o Fusca vai ficar, e perdoa.
O perdão te abre portas para cura de alma. E não só de alma, irmãos. Como eu disse, muitas das questões físicas são causadas pela falta do perdão. Encobrir, viver naquela angústia que o pecado, que a raiva, que a amargura traz, te adoece. Não são poucos os relatos, inclusive registrados, de doenças autoimunes que têm o start na falta do perdão. O cara fica com tanta ira, com tanta raiva, com tanto sei o quê, que ao invés do cara que fez o mal, aconteceu alguma coisa, o que acontece contigo? Porque te falta o perdão. Você acha que você é mais justo que Deus. Porque quando você não perdoa, o que você está dizendo? Deus, isso não é justo. Ele não merece o meu perdão. Você está querendo ser mais justo do que Deus. Eu tive um acompanhamento um caso, depois acabou sendo minha ovelha, e a pessoa desenvolveu uma doença autoimune, porque o cara tinha um rancor no coração em grau estratosférico, irmãos. Tanto que a primeira vez que eu fui visitar o cara estava vivendo uma situação assim, de pobreza. O cara tinha sido muito rico, ele perdeu tudo. E ele estava com tanto ódio, tanta raiva, né, de um sócio que deu um tombo nele. E aquilo exalava aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor, tanto que as palavras do cara eram só palavras de maldição, só tal, e isso gerou nele uma doença autoimune, e ele aí ficava mais raiva ainda, ficava com mais rancor ainda e tal. E aí ele estava procurando algumas igrejas neopentecostais à procura da cura. E aí, através de um trabalho de evangelismo que a gente fazia, ele acabou ligando no Disque Paz, e aí deixou o endereço para que a gente fosse fazer a visita. Eu fui lá à casa dele. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu tratei, que eu falei, geralmente a gente não faz isso, a gente tem um acompanhamento, a pessoa falou, não sei se eu vou voltar aqui, nunca mais. Eu já, na primeira visita, eu já tratei com ele a questão do perdão. Eu falei, meu amigo, então se você não perdoar... Nossa, ele ficou uma arara, quase me mandou embora de casa. Perdoar? Esse cara me tirou tudo, me causou maiores dores, me colocou eu, minha casa, minha família numa situação de pobreza. Você está falando em perdoar? Ele só não me pôs para fora de casa no pontapé porque ele estava de cadeira de roda, ele já não andava mais. Então, só demonstrou. Mas se ele tivesse andando, certamente ele tinha mandado eu embora no pontapé. Eu falei, esse cara nunca mais eu vou ver esse cara. Mas quem faz a obra é o Senhor, né? Aí no outro domingo estava o cara lá, na igreja. E aí começou um processo de aconselhamento, de cura, até que chegou um dia, ele já estava bem debilitado já, e ele abriu o processo do perdão no coração. E aí depois que ele abriu o processo do coração, irmãos, Deus começou a reverter a vida dele. A doença, infelizmente, já tinha chegado em graus que não tinha que voltar, só um milagre mesmo, mas Deus resolveu não fazer esse milagre na vida dele. Mas Deus começou a abrir portas, e aí ele tinha ações, tinha dinheiro preso, né, Receita Federal. Deus começou a abençoar, os processos foram sendo desenrolados, coisas que poderiam demorar décadas para se resolver, começaram a se resolver em meses, e ele pôde então dar uma qualidade de vida para a família,
inclusive ter uma certa qualidade de vida antes de morrer. Faleceu já, esse irmão, está na glória. Né? Infelizmente aprendeu a dinâmica do perdão um pouco tarde. Mas pelo menos morreu em paz. E não tem nada melhor do que você morrer em paz, gente. O perdão é uma porta para a cura. Não duvide disso. Outro texto aí, Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, texto conhecidíssimo nosso, né? Mas de um modo especial aí o verso 13, quando ele diz assim, suportai-vos uns aos outros, e aí mais uma vez, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ele vai dizer isso porque o vínculo maior que está aí é o amor da perfeição, né? O amor que é o vínculo da perfeição. Então, irmãos, assim como Deus me perdoa, eu preciso perdoar. Esse é um indicativo nessa dinâmica bíblica da mudança. Enquanto essa porta não é destravada, não é destrancada no nosso coração, nós vamos ficar amargando aí sofrimentos em várias áreas. Então, às vezes não é fácil, né? Às vezes é um abuso sofrido, um negócio que te marcou assim absurdamente, te feriu absurdamente. Em situações de traições, situações terríveis, mas a solução que a Bíblia traz é perdoar. E aí Mateus, para fechar aí, tem vários outros textos, né? Mas Mateus 18, eu pus aqui e quero chamar a sua atenção, porque é a história do credor incompassivo. Né? Começa aí no verso 21, onde Jesus afirma que o perdão é ilimitado. Né? Pergunta de Pedro. Então, Mateus 18, 21 diz, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, tá bom, né? Essa é a ideia, né? E respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Veja que aqui não é um número, né? Mais uma vez, é dentro da característica da literatura judaica, o simbolismo, né? E o simbolismo em torno do número 7, que aponta para a ideia de completude. E aqui no caso, você vai perdoar quantas vezes? Quantas vezes for necessário, é algo ilimitado. Não é 490 vezes literais. Né? Eu até brinco, né? Você não vai comprar uma caderneta para ir anotando quantas vezes alguém pecou. Quando você bateu 490 vezes, você fala, pronto, acabou, não te perdoo mais. Não é literal. O que aponta para o fato de que o perdão é ilimitado. Mas de novo, pastor, quantas vezes Deus te perdoa? Você já parou para pensar? Quantas vezes Deus te perdoa do mesmo pecado? Tenho certeza, se você tem mais de 2 anos de vida, que aí já deu quase 800 dias, você já pecou mais de 490 vezes. Né? Com muita certeza. Eu só preciso de 1 ano e meio, né? 1 ano e meio já é mais suficiente para você estourar a cota dos 490. Se a gente contasse uma conta de pecar uma vez por dia só. O problema é que a gente não peca uma vez por dia. Ficamos muito. Mesmo já cientes da regeneração, a gente ainda está lutando com o pecado todo dia. Né? Então, irmãos, quantas vezes Deus perdoou? Muitas.
E aí, então, Jesus fala até 70 vezes 7, né? A ideia do princípio do ilimitado. E aí ele conta uma parábola. Quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos e passou a fazê-lo. Trouxeram então um que devia 10.000 talentos. É um valor exorbitante. Né? 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido. O negócio era tão complicado que tinha que ser vendido o cara, a mulher e os filhos, e ainda tudo que o cara possuía, para que a dívida fosse paga. E é bem possível que não fosse suficiente. Ok? Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo esse que fora perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários. Se você pesquisar isso aqui, é um tipo de exercício interessante para você fazer. Existem alguns estudos aí. Quanto que valia um denário? Você sabe que é o salário de um dia de trabalho, né? Então, era 100 dias de trabalho. Agora, talentos referia-se a um absurdo. Talvez você tenha uma nota de rodapé aí que te fale isso. Mas outra coisa que você deve fazer, talvez se você deseja estudar um pouquinho mais sobre isso, que tem algumas bíblias, alguns comentários que trazem o valor, inclusive, quanto se pagava por um escravo. Lembra que ele ia ser vendido como escravo. Ele, a mulher e os filhos. A gente não sabe quantos filhos o cara tinha. Mas aí você tem uma ideia do tamanho da dívida que esse cara tinha. E por conta de 100 denários, ele vai, junta no pescoço do outro lá, me paga. Tal. Pô, ele tinha acabado de receber o perdão de uma dívida impagável. E não queria perdoar aquele que devia para ele dinheiro de pinga, né? Comparado com o débito dele. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós negligenciamos o perdão de Deus, que é algo absurdo, e não queremos abençoar os nossos irmãos ou as pessoas com a mesma prática de perdão. E quando nós resolvemos não perdoar, sabe quem que é o que leva o maior prejuízo nessa história? Nós mesmos. Na parábola é isso que acontece. Como ele vai lá e é injusto para o que deve 100 denários, agarrando, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." O verso 29 diz: então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo, te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Indo, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, ou seja, de verdade, não perdoardes cada um o seu irmão. É o que Marcos 11 vai dizer. Perdoai, porque senão o Pai Celeste não te perdoará os pecados. Então, irmãos, dentro da dinâmica da mudança, você precisa abrir a porta do perdão. Se você chegar num aconselhamento de tal forma que a pessoa está irremediavelmente obstinada a não perdoar, infelizmente você não vai ter avanço para tudo. A pessoa vai secar, irmãos. A pessoa que não perdoa, ela seca. Ela definha.
Aquele negócio vai corroendo ela por dentro. Ela não tem mais vida. Porque ela já acorda já com raiva, com amargura. E agora, ainda mais que a gente tem rede social, você vê o infeliz que está te devendo, ou o cara que te pisou no seu calo, postando uma foto que ele está lá no cruzeiro no Caribe. E você comendo banana amassada. Aí você fica louco da vida. Aí o que vai acontecer? Ele vai continuar curtindo o cruzeiro dele lá. E você vai definhar. A falta de perdão acaba com a gente, né? Por isso que na dinâmica bíblica da mudança, perdoar é essencial. E não apenas perdoar, como nós vimos aqui, perdoar do íntimo, reconciliando-nos com eles naquilo que depender de nós. Né? Romanos vai dizer, o que depender de vós tem de paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos. Vamos já para esse texto aqui de um modo especial. Romanos capítulo 12. Quando ele começa a falar das virtudes, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra. Né? E aí ele vai dizendo de práticas, de virtudes recomendadas, de abençoar até os que nos perseguem. Verso 14, ó. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aí depois lá, verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Não seja vingativo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nós não vimos no ponto anterior, que você crer na soberania de Deus, que Deus é quem conduz, entrega na mão do Senhor, é Deus que é o justo juiz, é Ele que é o nosso vingador, é Ele que vai aplicar aquilo que for justo. Não busque vingança, esse negócio te corrói. Verso 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que está escrito aí? Dá veneno para ele, é isso? Não, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. O maior exemplo, você fala, pastor, mas isso é difícil demais. Mas nós temos exemplos bíblicos de pessoas que fizeram isso. O maior exemplo que você tem disso aqui, humanamente falando, é lógico que Cristo fez também, mas de homem para homem, é José do Egito. Ele olha para os irmãos e fala assim, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus reverteu em bem, para que se preserve muita vida, como hoje se vê. E ele perdoa os irmãos, abraça os irmãos, beija os irmãos, e faz mais. Os irmãos estavam passando uma pindaíba miserável lá em Canaã. Não tinham o que comer. Ele traz todo mundo para o Egito, dá terra para os caras, dá comida para os caras e fala, pode ficar tranquilo que eu vou sustentar vocês e os seus filhos. O que é isso? Perdão. Não deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. José é um exemplo, é lógico que tipifica Cristo, mas é um exemplo de alguém que entendia que a soberania de Deus é plena até quando os homens nos fazem mal. Às vezes, no momento,
está acontecendo, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Mas depois você vê Deus revertendo aquele mal em bem. Não gosto de falar de mim assim nesse sentido, mas vocês sabem, é a nossa história, irmão. Olha para a nossa história. A história da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara, que hoje é a Igreja Presbiteriana Real Aliança. Esse ano nós tivemos a oportunidade de batizar novos convertidos, acho que 8 já. Deus é soberano sobre os atos maus dos homens bons, daqueles que são justos, que são justificados, são crentes, mas fazem coisa errada. Deus é soberano sobre eles. Os irmãos de José eram tudo dentro da aliança, eram homens bons na perspectiva da aliança, mas agiram de modo errado. Deus é soberano, inclusive, quando os crentes agem mal com outros. Ontem mesmo eu encontrei com alguns deles, né, por ocasião do velório. Cumprimenta todos. E isso é uma brasa tão viva na cabeça deles. Você não faz ideia. Perdoar. Intentaste o mal. Veja o bem que o Senhor reverteu. Carlos. Sonhou. Deus já tinha, inclusive, falado para ele. Chegar a ser o governador do Egito. Não, ele entendia. Ele aprendeu. Ele aprendeu. O fato, em José, nós temos assim um exemplo de um crente que cria piamente na soberania de Deus. A fala dele revela isso. Ele fala, vocês me intentaram mal, mas Deus reverteu em bem. Ele fala assim, não fui eu, aí tá vendo? Eu resolvi. Não. Deus reverteu em bem. Então ele sabia que era o processo da ação de Deus na vida dele para preservar, inclusive, o povo da aliança. Olha essa coisa fantástica. Tantas outras. E Deus continua sendo soberano até quando acontece uma coisa dessa. Né? Para alcançar outras pessoas, para abençoar, Deus é soberano. Então, irmão, se isso Deus faz numa perspectiva macro, lembra comigo, para reforçar essa ideia. Os primeiros cristãos, estava todo mundo em Jerusalém. O que Deus levanta para que o povo cumpra com o ID? O texto diz que Deus que levantou grande perseguição em Jerusalém, só os apóstolos ficaram. O resto tiveram tudo que ser expulso, fugir de Jerusalém. E aí o texto diz, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte, pregando o evangelho. A soberania de Deus, moldando a história, trazendo uma situação ruim, perseguição nunca é gostoso, mas gerando uma situação ruim para que o propósito maior dele se cumpra. Isso é entender a soberania de Deus. Então, às vezes, situações ruins
inclusive no contexto de vida pessoal, irmãos, não, isso não vai estar fora da soberania de Deus. Então, quando eu não me perdoo, ou não venço o mal com o bem, o que eu estou dizendo para Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Porque se o Senhor fosse realmente, o Senhor não ia permitir uma situação dessa acontecer. Mas você sabe que Deus tem um propósito naquilo. Então, a prática do perdão é o reconhecimento de que Deus é soberano e que está no controle de todas as coisas. E que você está passando por aquilo tem um propósito. E um propósito que vai, em algum momento da vida, em algum momento da história, glorificar aquele que é soberano. É assim que nós temos que conduzir o aconselhado. A entender que Deus é soberano, inclusive sobre os atos maus que acontecem sobre nós. E que Ele tem um propósito para isso. Fica mais fácil abrir a porta do perdão. Lá no capítulo Filipenses 2, para a gente finalizar aqui esse ponto, verso 3 em diante, onde ele vai usar depois o exemplo de Cristo, ele diz assim, ó, verso 2, capítulo 2, verso 3, Filipenses 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Muitas vezes a gente não consegue abrir a porta do perdão porque a gente se sente superior aos outros. Eu perdoar? Mas de jeito nenhum. Nem se ele vier aqui de joelhos. Nem se ele beijar o meu pé. Eu não. Quer dizer, essa é uma postura de superioridade, de vanglória, de orgulho. A Bíblia diz, fala, olha, considere o outro sempre como superior a você. Cristo se humilhou, se esvaziou, lavou o pé dos apóstolos, morreu na cruz para te salvar, meu amigo. Você quer uma humilhação maior que essa? Eu não vou me humilhar não para perdoar o fulano, tudo aquilo que o fulano fez de mim, me envergonhou, me fez isso, fez aquilo. Irmãos, a cura passa pela prática do perdão. Esse é o sexto ponto aqui da dinâmica da mudança bíblica. Indo para a última, né? Que é desses 7 aqui, nós vamos depois sintetizar em 4 práticas, como nós já falamos em outro momento. Então, o 7º e último ponto aí da dinâmica bíblica da mudança é mantenha vida consagrada. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai continuar no processo da mudança permanente. Então, manter-nos em vida devocional, com meditação constante da palavra, oração constante, vida fraternal constante, são mecanismos que me ajudam na dinâmica bíblica da mudança. É aquilo que a gente fala com os adolescentes, né? O boi. Bíblia, oração e igreja. Esse tripé é essencial para a prática da mudança bíblica. Quando você está lendo a mudança permanente, quando você está lendo a Bíblia está te confrontando, está te ensinando, está te mostrando. Por exemplo, eu pego um estudo sobre perdão, aí eu vou estudar sobre o tema, aquilo lá vai comer. Eu preciso perdoar o meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, meu primo. Eu preciso perdoar o fulano, o Beltrano. Porque o foco aqui não é o que ele fez ou deixou de fazer, não importa.
Se ele deve você 100 denários, Deus te perdoou muito, muito mais. Então, você vai lendo a Bíblia, estudando, isso aqui vai te confrontando. E isso vai gerando mudança. Você para de ler a Bíblia, a tendência é você continuar na prática do jeito que você está. Você deixa de ter vida de oração, de demonstrar dependência a Deus, de clamar ao Senhor, de pedir perdão ao Senhor, você começa a ficar cada vez mais soberbo. Porque a oração nos humilha. É chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou impotente, eu não consigo, eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor dirija, eu preciso que o Senhor faça aquilo, ou não faça. E a vida fraternal constante aponta a cura. É aqui que somos instrumentos de bênção na vida uns dos outros. Vamos ver os textos aí, para nos reforçar? Então, temos vários, né? Salmo 1, por exemplo, poderia ser usado aqui como a vida de meditar de dia e de noite na palavra, mas eu separei o Salmo 119. O que diz lá o Salmo 119? Verso 15. Vamos ler junto? Diz assim, Salmo 119, verso 15. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Veja que essa ideia do meditar, irmãos, é muito mais do que simplesmente ler. Eu já tenho falado isso para vocês, né? A Bíblia não foi escrita para ser lida. A Bíblia foi escrita para ser meditada, estudada, examinada e praticada. Né? Então, as pessoas muitas vezes falam assim, já li a Bíblia muitas vezes. E aí? Pastor, eu leio a Bíblia inteira 2 vezes por ano. Muito bom. Como prática para você manter o seu cérebro ativo. Agora, se isso não gerar meditação e prática de vida, espiritualmente falando, não vale? Não vale nada. Vai fazer palavras cruzadas que servem da mesma forma. A Bíblia foi escrita para ser examinada. Cristo diz, examinai as Escrituras. A bem-aventurança está no fato de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É meditar, é ruminar. É você ficar ali, ó, aprendendo, assimilando aquilo. Eu tenho algumas dificuldades com esses cronogramas de leitura bíblica aí, o cara pode você ler lá não sei quantos capítulos por dia, e aí você já está lá com 2 palitos de fósforo nos olhos lá, só para terminar de ler antes da meia-noite, porque no outro dia já senão vai acumular mais não sei quantos capítulos. Não traz nada de benefício. 20 minutos que você senta num lugar seu, quieto, tal, e lê um versículo e medita naquele versículo, vai produzir muito mais vida e mudança no seu dia a dia do que você lê 4 capítulos naquela correria para simplesmente chegar lá no final da Bíblia lá e piscar o capítulo que foi lido. A Bíblia não foi escrita para ser lida. Ela foi escrita para ser examinada, meditada, estudada e praticada. Meditarei nos teus preceitos. Eu vou ficar pensando naquilo. Aquele negócio vai ocupar o meu dia a dia. Eu vou ver as situações e vou lembrar daquilo que eu estudei. Eu vou aplicar aquilo. Eu vou vivenciar. E isso é agente para mudança permanente. Afinal de contas, como nós vimos, a Bíblia é que restaura a alma. A Bíblia é que corrige, que educa, transforma, que me prepara a ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então eu tenho que examinar. Ela é útil para isso. Ok? Não só a leitura bíblica, mas uma oração constante. Vamos lá para Lucas 18.
Então, dentro do processo do aconselhamento, irmão, você vai ter que, no discipulado, né? Porque dentro da proposta do aconselhamento bíblico, é tudo, você vai, o aconselhamento e discipulado, tanto é que para muitos teólogos são sinônimos, né? Inclusive, Richard Baxter, né? No Pastor Aprovado, recentemente nós lemos junto com Samuel, por causa do processo do aspirantado, ele trabalha esse discipulado aqui como uma das marcas do pastor, né? E que é nada mais do que o discipulado, que é o aconselhamento, né? Mas vamos lá, Lucas 18, verso 1. O que diz aí Lucas 18, 1? Vamos ler todos juntos. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aí vem aí a parábola, que já desde sempre Lucas já deixou aqui do que se trata a parábola. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca desistir da oração. Continuar firme aí na oração. Vida de oração. Então Jesus, inclusive, trouxe o ensino que a oração é um dever. O dever de orar e não esmorecer. Ok? Então as pessoas desistem da oração. Não buscam ter uma vida de oração, desenvolver uma vida de oração. Existem alguns mecanismos que nos auxiliam. E aí, nesse processo de aconselhamento, você vai assim fazê-lo. Né? Aquela caderneta para você anotar o pedido de oração, quando você começou a orar, quando a resposta vem, você anota. Tudo isso são mecanismos para te conduzir a manter uma vida de oração. Né? Participar das reuniões, dos grupos de oração, tudo isso vai... Você acha que não, irmão, mas Deus vai trabalhando e você vai passando por esse processo da mudança bíblica através disso. E a vida da igreja, né? O congregacional, a vida fraternal. Então, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, né? Ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Mas o Salmo 133, eu convido você a abrir lá, né? Atos 2, que trata do registro histórico de como que viviam os primeiros convertidos, né? Perseveravam anos, né? No templo, na doutrina, ou seja, na vida dividindo as refeições, com singeleza de coração, isso tanto em Atos 2, Atos 4, mostrando essa ideia da comunhão, da vida fraternal. É nessa vida fraternal, irmãos, que nós vamos instruindo uns aos outros, aconselhando uns aos outros, pastoreando, aprendendo. É nesse convívio fraternal, por exemplo, criança pequena, vai observando a questão no momento, principalmente do culto, né? Ver o vovô orando, ver outra criança também cantando. É no convívio fraternal que nós somos edificados. E o Salmo 133 vai justamente dizer isso. Presta atenção aí. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Isso vai trazer refrigério para a nossa vida, né? Ele é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão desce para a gola de suas vestes. A ideia do óleo aqui como sinônimo de hidratante, de refrigério. É no convívio fraternal, irmãos, que às vezes as dificuldades da vida, o peso, né, a secura da vida, vai ser sanada. Às vezes você está sozinho, às vezes você está abandonado, você está triste em casa, chega na igreja, você recebe um abraço acolhedor de alguém, um sorriso, uma oração de alguém. Isso traz refrigério. E é princípio para mudança. O que mais ele diz? É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Além de ser uma fonte de refrigério, uma fonte de renovação. O sereno, né, o orvalho que caía sobre o monte, era o que promovia a renovação da relva. Amanhecia com aquilo lá tudo verde, né? Com as relvas brotando de novo. Logo, vem a secura de novo. Tal. Mas à noite vem o orvalho, renova. A vida fraternal, congregacional, litúrgica, ela traz, além do refrigério, do óleo, esse renovo do orvalho.
A gente tem uma semana, às vezes, difícil, com um trabalho, às vezes com um patrão complicado, às vezes com tantos boletos para pagar, com a dificuldade de manter o nosso negócio, problemas em cima de problemas, aquele negócio nos seca, nos desanima. Você vem no contexto de igreja, você vai ver que irmãos estão na mesma luta sua, e outros com a expectativa de esperança melhor que a sua, que te anima, que te renova. Você fala, é verdade, né, cara? Deus tem que cuidar de nós. E aí o final do Salmo é fantástico quando ele diz, ali, não só referindo-se ao Monte Sião, que apontava para o lugar da igreja, o lugar do povo reunir, né, do templo e tudo mais, que aqui são cânticos de romagem, mas ali também no convívio fraternal, no estarem unidos os irmãos, ali ordena o Senhor a sua bênção. E ali ordena o Senhor a vida para sempre. Então, o estar junto da vida fraternal, congregacional, irmãos, é fonte de vida e bênção. Porque você vê irmãos passando por situações difíceis e Deus cuidando. E aí você olha para si e fala, olha, puxa vida, minha vida também não é tão ruim assim não. Tem gente que está pior e Deus está cuidando deles também. As experiências dos outros nos animam, nos ensinam, nos fortalecem. Situações que você viveu há anos, que você não sabia o motivo que você viveu aquelas situações lá, aperto financeiro na família, e agora você tem a oportunidade de conversar com jovens casais que estão passando por situação semelhante que você viveu lá quando você casou. Você fala, não, rapaz, é assim mesmo. Aí nós passamos junto, comendo chuchu, aí, ó. Tá aí, ó, ninguém morreu por causa disso, não. Hoje, graças a Deus, a gente tem o ovo, não só o chuchu. E mesmo assim as coisas vão andando. Ou seja, a vida fraternal, o convívio fraternal, é um processo nessa dinâmica da mudança. Deus nos chamou para vivermos em comunidade, em fraternidade, em unidade. Então, quando você vem numa reunião de oração, compartilha uma dificuldade, uma oração, pede oração para outro irmão, compartilha da luta. As pessoas compartilham das experiências. Quando nós saímos, temos nosso momento de confraternização, sentamos à mesa ali para tomar um cafezinho ou para comer alguma coisa, após um encontro de casais, após alguma atividade da sociedade. Nós compartilhamos das lutas e das vitórias. Isso faz parte do processo da mudança, irmãos. Nos traz esperança. Então veja, a viver intensamente a consagração pela leitura bíblica, oração e vida fraternal, vida litúrgica, é mais um princípio da dinâmica bíblica da mudança. O cara que fica sozinho em casa, ele não vai receber do alimento. A pessoa que não se coloca no convívio fraternal, ele não vai desfrutar do alimento que Deus traz e das bênçãos que Deus traz. Que é justamente nesse congregar da comunidade dos santos que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, a vida de consagração e vida de igreja cura. A vida de igreja cura, irmãos. Tem uma comunidade onde você louva a Deus junto, onde você aprende de Deus junto, onde você é exortado na palavra de Deus, tem a oportunidade de louvar a Senhor junto. Isso é fonte de transformação e de cura. Então, dentro do processo do aconselhamento, você tem que conduzir o aconselhado a ter uma vida devocional. Uma vida de devoção, de consagração. O problema é que muitas vezes as pessoas que mais precisam de Deus, elas desanimam do convívio fraternal. E elas acham que sozinhas elas vão resolver o problema. E elas procuram algumas vertentes aí, né? Paralelas.
Não, eu vou atrás de um coach, eu vou atrás de um guru, eu vou atrás de uma simpatia. Amigo, isso não resolve. É a vida com Deus que vai gerar vida e bênção. O convívio, viver unidos os irmãos, é ali que Deus ordenará a vida e bênção para si. Cada nova indagação, cada nova informação que o aconselhado traz, se replica os princípios. Então, é pegar esses 7 pontos e, através de 4 processos aqui, aplicar constantemente na vida do aconselhado, até que ele experimente de fato a mudança permanente. É um processo, né, como a gente falou desde o início. Mas esse processo, ele então vive e revive essa dinâmica que nós vimos aqui, dividida nesses 7 pontos. Tá? Se você conseguir sintetizar depois lá melhor, em pontos específicos, né, esses 7 definir em palavras, para que você tenha sempre essa anotação, e pelo menos um desses textos básicos aqui, facilita depois na hora do aconselhamento propriamente. Alguma pergunta, irmão, sobre a dinâmica bíblica da mudança aí? Como mudar biblicamente? Esses pontos aí que são essenciais que nós tratamos? Pois não. De aproveitar, né? Sim, pode ser aplicado, com certeza. Ótimo, ótimas questões. Vamos lá. A primeira questão é, principalmente em relação ao ímpio, você está perdoando e o cara está se aproveitando do fato que você é uma pessoa que está sempre disposta a perdoar. O fato de estar disposto a perdoar não tira a responsabilidade da sua prudência e da sua sabedoria. Então, vamos tentar pegar uma situação explícita aqui, né? Você ajuda financeiramente uma pessoa, e essa pessoa, toda vez que você ajuda ela financeiramente, ela usa o recurso financeiro que você deu para ela de uma maneira ilícita. Vou pegar um caso aí, você tem uma ideia. Uma pessoa passando necessidade, família, tal, aí vem e pede ajuda, você fala, vou ajudar esse cara, aí você vai lá dar uma quantia em dinheiro, aí o cara pega e aposta na Bet Nacional. Ele achou que ele ia ganhar, né? O time dele era barbada. Aí ele pegou o dinheiro que você deu para ele pagar a conta de luz, foi lá e apostou, né, que o centroavante dele ia fazer o gol. Ele profetizou. Aí foi lá o time dele, perdeu. Aí ele chega para você e falou, cara, você não sabe o que aconteceu. Peguei o dinheiro que você me deu, eu sei que eu estou errado, estou arrependido, você me perdoa, piriri, pororó, pipipi, popopó, popopá. Aí você, não, tudo bem mesmo, está perdoado. Mas você vai dar o dinheiro de novo para esse cara? Faz parte do processo de abençoá-lo, ensinar que as práticas dele têm consequências. Você vai chegar e falar, olha, você fez uma escolha. Ou se você quiser ainda ser misericordioso e andar segundo, o cara tem filho pequeno, os filhos não têm culpa do imbecil que o pai é e tal, dá a conta aqui e eu vou pagar. Aí você pega a conta, você paga
e fala, olha, não tem mais. Há um limite. Então aqui é um exemplo específico. Tá? O pastor não tem dinheiro envolvido, é questão de prática, de confiança, não sei o quê, parará, o cara fala mal de mim, eu vou perdoar, daí o cara fala mal de novo. É a mesma situação. Cara, eu perdoo, mas não dá mais para conviver contigo enquanto você tiver essa prática de formação. E se você realmente está arrependido, então volta lá no grupo lá e fala que tudo que você falou é mentira. Você exige o fruto de arrependimento dele, porque a Bíblia exige fruto de arrependimento nosso. Bom, você vai aplicar o mesmo princípio. Se o cara demonstrou fruto de arrependimento, beleza. O cara não demonstrou fruto de arrependimento, falou, cara, eu te perdoo, só que o nosso relacionamento é melhor você ficar aí e eu fico. Há uma crença também ruim, antiga, em relação ao perdão, que é o seguinte, eu te perdoo, você no seu cantinho e eu no meu. Nunca mais te vejo, não quero tratar de você, não quero nem olhar para sua cara. Isso não é perdão, isso é exílio, né? E, geralmente as pessoas que fazem isso, quando elas, numa eventualidade, encontram, o cara vai ficar mal depois de uma semana inteira. A pessoa fica rigorosa, amargurada, né? Aí você fala, o que aconteceu? Aí fala, nem sei. Aí o cara vai lá no ponto aqui da autoconfrontação, reconhecer o próprio pecado, ele vai ver que muitas vezes ele ficou nervoso, ou ele ficou irritado, ou ele ficou, deu dor de barriga, não sei o quê, porque na verdade ele encontrou o cara e aquela situação ainda não foi resolvida. Então, perdoar é colocar a pessoa de volta ao coração, né? Que a Bíblia diz que aquele que odiar ou considerar o irmão tolo no próprio coração é assassino. Então, o perdão é justamente colocar o cara lá de volta. De forma que o fato de estar com ele, na presença dele, não vai te trazer nenhuma situação se porventura você estivesse ainda em conflito com ele. Né? Então, eu particularmente, quando trabalho no aconselhamento do perdão, indico esse sentimento quando você vive a situação. Né? Ou quando você relembra. Às vezes você não precisa nem viver. A pessoa às vezes fez alguma coisa, morreu. Graças a Deus, nunca mais vou encontrar com esse infeliz. Só que a situação, um fantasma que vai estar sempre ali na sua mente, e você vai viver situações semelhantes, às vezes, que vai te lembrar daquilo que você viveu com o cara, ou com a pessoa, né? Se tiver situações essas que te faz lembrar daquilo que te traz os mesmos sentimentos amargos que você teve quando ainda estava ferido, é um indício que ainda falta alguma coisa para trabalhar. Né? É uma situação que às vezes ainda você precisa se tratar. Então, o corpo, né, ele reage se realmente há perdão ou se ainda há uma raizinha ali de amargura ou falta ainda de perdão. Né? E é interessante que quando você perdoa de fato, irmãos, você olha para o outro com misericórdia. Então, puxa vida. O cara não precisa nem ele. Você sabe que é ele que errou, que é ele que deveria te procurar para pedir perdão, mas aquele negócio já foi tratado no seu coração, que você encontra o cara e você olha para o cara e fala, tudo bem, filho. Como estão as coisas? E aí é o que Paulo fala, você coloca a brasa viva no coração dele. Você olha para o cara e dá comida para ele, e dá água para ele. Né? Seu inimigo tem fome, dá o de comer. Tem sede, e você faz isso naturalmente. Então isso é um indício de que você passou pelo processo do perdão. Esse esquece tem que ser explicado. Isso. Mas não esquece no sentido pleno da palavra, eu não lembro.
Porque não, é lembrar e não ter as reações, os mesmos sentimentos. Aquilo não te machuca mais. Meu amigo, é o que José fez. Você me fez mal. Águas passadas, né? Isso. É o que José faz. É o que José faz. Você vê que os irmãos José, lá no texto de Gênesis 50, eles vêm até José com medo terrível no coração. O pai havia morrido, Jacó tinha morrido e falou, pô, estamos fritos. O pai morreu, José agora vai descer o braço, meu irmão. Aí eles vêm com o coração cheio de tribulação. E aí chega para José e fala assim, José, quando o pai morreu, ele pediu para você não castigar não. Aí José já acabou, não precisa falar nada disso não. Deus mudou, pode ficar tranquilo. Já passou. Deus reverteu. Então é nesse sentido. Não machuca mais. Muito pelo contrário. Eu acolho. Você vai morar aqui, eu vou cuidar de vocês. Processo de cura. Sim. Sim, o perdão não é instantâneo, é um processo. Isso. Sim. Mas vai chegar num momento idêntico que ele muda. Mostrar que tem alguma coisa errada, que ainda não está resolvido. Perfeito. Sim, de alívio, de alento, né? De alívio. Sim. Perfeito, é isso mesmo. E o exemplo, né? É você colocar o cara de novo no seu coração. Aí você tem certeza que você perdoou. Tudo bem?